Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal Teoria das Laranjas e hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha pesquisa da faculdade. Eu analiso o horror nesse calhamaço enorme aqui, o horror em It, a Coisa, do Stephen King. E eu comento bastante sobre isso no Instagram, né? Se você não me segue no Instagram, tá na hora de você me seguir no Instagram, porque eu também produzo muito conteúdo por lá. Enfim, eu tô sempre falando sobre Stephen King por lá, e aí algumas pessoas ficaram interessadas, né, pra saber o que eu analiso, enfim. Vim trazer esse conteúdo pra vocês, provavelmente vai ser dividido em vários vídeos, porque, gente, ele é muito grande, então eu consegui achar muitas coisas aqui. Mas por que eu decidi estudar King? Bom, quando eu entrei na faculdade, eu estudo letras, pra quem não sabe, eu sabia que eu queria pesquisar, fazer iniciação científica. Pra quem não sabe, iniciação científica é uma pequena pesquisa orientada ali por algum professor da área do seu interesse, né? E bom, a letras ela é dividida em 3 principais campos, né? Que é a linguística, a literatura e o ensino. A gente tem outras vertentes ali, como análise do discurso, gramática, a gente tem de tudo, mas esses são os principais campos. E eu sabia que eu queria analisar a literatura, porque eu entrei na letras por causa da literatura, mas eu não sabia muito bem o que. Aí eu conheci uma professora incrível que chama Marisa, eu vou deixar o nome dela e eu vou deixar também as minhas referências, os artigos que eu pesquisei, tudo aí pra vocês. Só não vou deixar o meu artigo, porque ele ainda não foi publicado, né, oficialmente. Mas conheci a Marisa, ela foi minha professora, e ela é uma grande pesquisadora da literatura fantástica e também, né, do espaço dentro da literatura. E quando ela falou sobre espaço, a gente teve uma aula sobre isso, eu fiquei completamente apaixonada. Percebi que era aquilo que eu queria estudar e escolher, decidir que livro, meu objeto de estudo, foi só mais um passo, porque eu tinha acabado de ler It e eu tava completamente fascinada, porque, ai gente, é um livro incrível, muito bem trabalhado, muito... tudo nele é totalmente fantástico. A apresentação ali, descrição dos personagens, do espaço, como que aqueles personagens se desenvolvem, a relação entre eles. O vilão é totalmente fantástico, gente. Tudo aqui é incrível. Então, como eu disse, foi só mais um passo pra mim decidir que seria It. E o que eu decidi pesquisar? Eu decidi pesquisar o espaço aqui dentro, né? Como que a descrição do espaço impulsiona o terror, né? Impulsiona essa sensação de medo na gente, no leitor, no caso. E, bom, algumas coisas dentro do livro me fizeram ficar mais instigada, né? Acho que a primeira coisa, com certeza, o fato de Derry, a cidade aqui onde a maioria dos fatos se passam, ela se comportar como uma personagem, né? E eu considero ela a protagonista mesmo desse romance. E vejam só, a gente tem uma cidade que usualmente é representada como uma criatura não viva, que não pensa, que não fala. Como pode, então, uma criatura sem vida assim se transformar numa personagem tão grande dentro de uma história? Eu acho que você tem que ser um autor muito foda mesmo pra você conseguir fazer isso. E o Stephen King, ele faz isso muito bem. A gente tem como exemplo o Iluminado, né? Porque o Hotel Overlook ali, ele se comporta super como um personagem dentro do Iluminado. É um dos personagens principais ali também. Mas enfim, Derry, ela tem uma força maior ainda do que o Iluminado, na minha opinião. É realmente incrível como que é descrito pra gente e como que Derry se comporta. Mas eu vou falar um pouco mais sobre Derry daqui a pouco. Eu quero falar um pouco sobre do que se trata It, né? E bom, It vai se tratar de uma história de 7 crianças, né? Que é o Bill, a Beverly, o Rich, o Mike, o Ed e o Stan. Gente, às vezes eu esqueço o nome dos personagens. E eles se veem, né, diante de uma criatura ali de poderes inimagináveis que há séculos, desde o princípio de Derry, tem se alimentado ali das pessoas, principalmente de crianças, porque a coisa acredita que o medo salga
a carne do ser humano, né? E é mais fácil pra ele se metamorfosear num medo infantil do que num medo de um adulto, já que os adultos eles costumam ter medos muito mais abstratos. Então é mais fácil pra ele se transformar no medo infantil, né? Por serem coisas mais palpáveis, mais físicas. E aí, quando eles são crianças, eles derrotam a coisa, né, pela primeira vez, e eles fazem uma promessa: caso a coisa tenha sobrevivido, né, eles vão voltar pra Derry e se juntar de novo pra derrotá-la de vez. E não dá outra, 27 anos depois a coisa retorna e o Mike, que é o único que permaneceu na cidade, né, ele liga pra eles e diz que a coisa ainda está viva. E bom, dentro das minhas pesquisas eu consegui descobrir algumas coisas bem incríveis sobre o autor, assim, sobre as técnicas narrativas dele. Primeiramente, eu acho que as narrativas dele lembram bastante a linguagem cinematográfica, né? É como se você estivesse lendo um filme, sabe? Vocês entendem? É como se estivessem assistindo mesmo algo, de tão vívidas e descritivas, né, que as narrativas deles são. Em determinados momentos, a descrição ela é tão vívida que é quase como se você, tipo, pudesse sentir a movimentação de câmera, sabe? Então, incrível. A gente vê super isso em Iluminado também, novamente, deixo a dica, o Iluminado é incrível, gente. Eu acho que essa linguagem cinematográfica do Stephen King super aproxima o leitor, né? Eu acho que deixa a gente muito mais íntimo e próximo da ação que se desenrola ali. E outro ponto que eu acho de extrema importância para as narrativas do King e que foi o que mais me chamou a atenção, né? Por isso que eu decidi pesquisar isso, é o fato de ele criar uma ambientação tão vívida e verossímil e próxima do leitor, a ponto de o espaço se tornar uma personagem de extrema importância dentro da sua narrativa. É um espaço que realmente age como se estivesse vivo. Como eu já disse, eu considero Derry a personagem principal desse romance, e ela possui por inteiro um aspecto de um espaço topofóbico. Agora a gente vai entrar nos termos um pouco mais técnicos da minha pesquisa. Espaços topofóbicos são aqueles que remetem a sensações ruins, são espaços marcados pelo medo mesmo. E Derry consegue atuar sobre os moradores, se confundindo com a própria coisa, que é a entidade, né, centenária, que há tempos está ali sugando a vida de Derry. Mas vamos por partes, eu quero explicar direitinho alguns aspectos importantes ali do espaço. Tem um filósofo chamado Gaston Bachelard, que ele diz que o espaço reflete o nosso íntimo, o nosso inconsciente. E segundo ele, o nosso inconsciente está instalado num espaço que a gente pode chamar do espaço da felicidade. Levando em conta isso, a psicanálise serviria para pegar aqueles inconscientes deslocados e levar eles a se conhecerem, se autoconhecerem, se aventurando o mundo afora. E bom, esse espaço da felicidade remete aos espaços topofílicos, que são aqueles que te trazem sensações boas, felizes. E esses espaços estão enraizados na nossa mente, podendo serem trazidos à tona por uma simples menção. O próprio cheiro, gente, pode transportar a gente para um momento feliz da nossa vida. O contrário acontece também, né? Claro, tipo, cheiros nos transportarem para sensações ruins, mas o que eu quero que vocês entendam é que é possível a gente ser transportado para as nossas sensações ali, tanto boas quanto ruins, por meio de coisas simples assim. Como uma simples menção, como ele diz, mas também o cheiro, o paladar. Para ilustrar esse espaço da felicidade, ele vai usar a casa. Pro Bachelard, a casa, né, principalmente ali a casa da primeira infância, elas nos dão uma ideia de estabilidade, mas é possível que surja ali também naquele espaço sensações como a solidão. E é aí que entram os espaços topofóbicos, que, como eu disse, são espaços que nos dão uma sensação de medo, de desconforto, de tristeza, que estão relacionados ao medo e que são mais abordados dentro da minha pesquisa. E para exemplificar esse espaço do medo, os espaços topofóbicos, ele usa o porão, a imagem do porão. O porão seria a personificação do inconsciente humano. E adentrar esse inconsciente seria como enfrentar o nosso íntimo. Seria como enfrentar o desconhecido e o irracional. O porão pode então ser associado a espaços opressivos, obscuros, tristes, melancólicos, depressivos. Entenderam, né? Tudo de ruim tá no espaço do porão.
e eles estão intimamente ligados à nossa imaginação e ao que mantemos escondidos dentro da nossa mente. E se você for parar pra pensar, só essa imagem do porão, né, já nos remete ao clichê do horror, né, do medo. Por exemplo, você já se perguntou por que na maioria dos filmes de horror a gente tem ali um porão aterrorizante? E em It, a Coisa, a gente tem também um porão do medo, e eu quero talvez fazer um vídeo só pra falar sobre isso. Na onde eu queria chegar com isso é que em It, a Coisa, a gente tem presentes esses dois espaços, e às vezes a gente tem os dois ao mesmo tempo ali, hora um, hora outro, dependendo das relações externas que acontece ali entre as personagens. Por exemplo, quando as crianças estão juntas, né, espaços que remetem ao medo podem se transformar em espaços felizes por causa da relação que eles têm ali um com o outro. Então, alguns espaços eles conseguem ser os dois ao mesmo tempo, tanto topofílicos quanto topofóbicos, tanto remetendo a sensações boas quanto remetendo a sensações do medo, sensações ruins. E outro teórico que eu quero citar, o último teórico, juro, gente, é o Michel Foucault. Ele também vai falar bastante sobre o espaço. E ele tem um texto que chama Corpo Utópico. Eu vou deixar aí na descrição para vocês, caso vocês interessem. E no Corpo Utópico ele explica que tem a utopia, que se trata de uma sociedade aperfeiçoada, e também existe a utopia que nos incomoda e que desfaz essa perfeição. E por fim, ele ainda diz que tem uma utopia que foge totalmente do espaço comum, que tá meio que ali presa num entrelugar. E eu acho, na minha humilde opinião, que Derry ali, né, a cidade de Derry, super se encaixa nessa terceira concepção de utopia que ele dá, nessa utopia que foge do lugar comum, que tá presente nesse entrelugar, talvez mascarado por algo mágico e sobrenatural. Isso porque, na minha opinião, Derry, ela tá no mundo real, assim, mundo real, mundo fictício, né? Ela tá no mundo real, mas todo mundo fora dela, né, as pessoas, os estados, tudo fora de Derry não parece ter consciência do que acontece em Derry. Por exemplo, gente, em Derry é descrito que, tipo, a taxa de desaparecimento de pessoas, a taxa de mortes é, tipo, sei lá, 500 vezes maior do que de qualquer outra cidade dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, por que ninguém nunca decidiu ir dar uma pesquisada lá? Tipo, cadê o FBI, meu pai? Tipo, ninguém liga pra Derry, sabe? Mas é porque parece existir uma névoa ali, que faz com que Derry esteja no mundo real, mas ao mesmo tempo não esteja. Derry é um lugar que existe por si só, totalmente independente do mundo real, mas a gente sabe, né, que tem alguma magia envolvida ali. Mas enfim, outro exemplo que eu quero dar pra vocês é que quando as crianças saem de Derry, né, só o Mike fica em Derry, mas todos os outros vão embora, né, se mudam de cidade, eles esquecem tudo que aconteceu em Derry. Só quando o Mike liga de volta pra eles, né, que eles começam a se lembrar, e eles só vão se lembrar completamente do que aconteceu quando eles eram crianças, quando eles estão ali frente a frente com a coisa novamente. E eu também quero trazer a ideia de que talvez sim, com certeza, talvez Derry seja uma extensão mesmo da coisa, né? A gente sabe ali dentro do livro que a taxa de criminalidade super aumenta quando a coisa acorda. Além de Derry tapar os olhos das pessoas pro mal que acontece ali, tipo, as crianças estão ali morrendo, as crianças estão sendo violentadas pelos pais, pelos valentões da escola, e todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo não tá vendo, não fazem nada, não tomam providência. Então a gente sabe que tem que ter alguma magia ali envolvendo para tapar os olhos daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Derry, ela também incentiva as pessoas a serem más, né? A gente vai ter uma cena ali horrível, contada no passado, né? Em que botaram fogo em um bar de negros só porque tinham só negros ali, sabe? Pra matar mesmo, pessoas racistas matando negros. Eu quero talvez gravar um vídeo só sobre isso. É uma cena realmente impactante, gente. E quem que tá fazendo isso? É Derry? É a coisa?
os dois ao mesmo tempo. E é por isso que eu digo, né, que Derry, ela, por mais que esteja dentro do mundo real, ela não pertence necessariamente ao mundo real. E o fato de Derry ter essa influência sobre as pessoas é só um exemplo da força que Derry tem, dessa personalidade incrível e potente. É realmente incrível o quanto ela realmente lembra um personagem como qualquer outro mesmo. E ela exerce até uma força maior, na minha opinião, porque ela tá vendo tudo, ela tá manipulando tudo. Derry tá presente em todos os momentos da história. A Beverly ali, uma das personagens, ela pode não ter visto uma coisa, o Ben não pode ter visto outra coisa, mas Derry viu tudo. Derry está presente em tudo. Onipresente, onipotente. E se eu não te convenci, se você já leu o livro, você sabe que Derry é sim uma personagem, pelo que acontece com ela, por como ela se comporta naquele final ali. Eu não vou dar spoilers, mas pra mim é uma personagem, gente. O jeito que ela fica, como se ela tivesse vida mesmo, tipo, estou sofrendo. Mas enfim, chega, gente. Esse vídeo já ficou imenso, mas eu quero trazer outros vídeos, como eu disse, né, explicando mais. E um vídeo só sobre o Pennywise. Eu acho que merece vários vídeos só sobre o Pennywise, porque é incrível, né, o melhor personagem ever. Por fim, eu queria falar que a minha pesquisa foi orientada, né, pela grande pesquisadora e amiga, a Lilian Borges, e eu vou deixar também as redes sociais dela, e ela também tem um canal no YouTube que ela fala muito sobre o que ela pesquisa, ela analisa tanto o espaço quanto a literatura infantil. Então, muito obrigada, Lilian. Mas enfim, gente, 30 minutos já deu esse vídeo. Um beijo e até mais.